Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório com mais um paciente da ala dos serial killers. E esse paciente precisa ocupar um quarto com vista privilegiada. É que se não fosse ele, não teríamos o Buffalo Bill, não teríamos o Leatherface e não teríamos o Norman Bates. O que seria de mim sem Norman Bates? Dizem até que ele é o serial killer que mais contribuiu para o cinema. Edward Theodore Gein nasceu em Plainfield, Wisconsin, em 27 de agosto de 1906. A vida dele não foi lá das melhores, mas foi a vida a qual ele se acostumou e pior, acabou achando que era assim mesmo e se conformou. Cresceu em uma fazenda com seu irmão, pai e mãe. Essa aí era uma doida em tempo integral, fanática religiosa, opressora e dominadora. Augusta Gein colocou na cabeça dos filhos desde muito pequenos que sexo era pecado e que mulheres eram só instrumentos do diabo. E exatamente por isso eles eram proibidos de ter qualquer contato com o sexo oposto. Não podiam sair da fazenda e quando saíam era apenas para resolver problemas relativos à fazenda, sem nem olhar para mulheres ou falar com elas. Também não podiam ter amigos, já que esses amigos poderiam ser uma má influência para eles. O pai, George Gein, era outra peça rara, alcoólatra, batia nos filhos e das duas uma. Ou ele bebia demais porque não aguentava a esposa, ou bebia demais para poder aguentar a mulher. Ed o odiava pela maneira como ele tratava a mãe. E seja como for, o homem acabou morrendo de insuficiência cardíaca em 1940. A partir daí, eram só os três, levando a mesma vida bitolada, baseada no que Augusta dizia e queria. 4 anos após a morte de George, Henry Gein, irmão de Ed, foi encontrado morto após uma queimada na fazenda. O estranho foi que o corpo não tinha nenhuma queimadura, mas muitas contusões na cabeça. Ed foi o principal suspeito de ter matado o irmão, mas não havia nenhuma prova, e a vida seguiu. Quase na sequência da morte de Henry, Augusta teve uma série de derrames e uma embolia pulmonar, ficando de cama, muito debilitada. E Ed não mediu esforços em cuidar dela. Largou tudo para se dedicar em tempo integral aos cuidados com a mãe, chegando até a dormir na mesma cama para garantir que nada lhe faltasse durante a noite. Mas no final de 1954, Augusta morreu. Ed Gein ficou completamente sozinho, perdido, já que ao longo de toda sua vida não teve sequer um amigo. A única amiga, a única companheira, tinha sido a mãe, que já não estava mais lá. Depois de um tempo longo de luto, ele voltou a trabalhar na fazenda e como a casa era muito grande, Ed trancou todos os cômodos, ficando apenas com um pequeno quarto e a cozinha. E se ele já era visto por todo mundo como um cara esquisito, agora era ainda mais, já que estava muito mais recluso. E aí, sem precisar cuidar da mãe, já com 39 anos, sozinho em uma casa enorme e com muito tempo livre, Gein passou a se interessar pela anatomia do corpo feminino. O cara nunca tinha visto uma mulher na vida, então vocês imaginam uma curiosidade. O problema foi que ele se interessou demais, tanto que começou a ir a cemitérios e a exumar corpos de mulheres. Ele preferia os fresquinhos, levava para casa, dissecava e guardava lembrancinhas, como órgãos sexuais, alguns órgãos internos e a cabeça. Mas a preferência era mesmo os órgãos sexuais. Ele cortava, colocava calcinhas, enfeitava, arrancava a pele e usava como decoração. Paralelo a isso, Ed passou a ler muito sobre as experiências feitas pelos nazistas nos campos de concentração. Só que brincar com cadáveres já estava perdendo a graça e ele preferiu procurar por vítimas ainda mais frescas. E aí foi aberta a temporada de caça. Como precisava caçar, ele até ficou um pouquinho mais sociável. Voltou a trabalhar fazendo bicos, ajudando os vizinhos, pegava qualquer serviço
e passou também a frequentar a taverna dos Hogan. Nessa mesma época, a paz da cidade estava acabando. 2 garotas desapareceram sem deixar qualquer rastro. E alguns dias depois, sumiram 2 homens que tinham contratado Ed como guia de caça. Só que até aí, ninguém desconfiava dele. No dia 8 de dezembro de 1954, depois de um dia de trabalho, um fazendeiro local foi até a taverna dos Hogan beber. A taverna pertencia a Mary Hogan, também conhecida como Blood Mary. Ela sempre atendia os clientes, mas aquela noite ela não estava lá. O homem estranhou e só precisou dar alguns passos para ver no chão um rastro de sangue. Ele avisou a polícia, que imediatamente começou a procurar por Mary, mas nada foi encontrado. Ela não apareceu e nem acharam seu corpo ou qualquer outra pista. Mesmo sem nenhuma pista recair sobre Ed, a fama dele ia de mal a pior. Ele parou com os pequenos trabalhos e agora ficava só na fazenda. Seu jeito cada vez mais estranho fazia com que as pessoas sentissem medo dele. 3 anos depois, em 16 de novembro, a temporada de caça começou e Ed foi até a loja de ferragens de Bernice Warden comprar uma arma. Ele escolheu e pediu que a colocasse na sua conta. Só que Bernice era extremamente organizada e começou a adotar o pedido, a anotar num caderninho. Distraída, ela nem percebeu que Ed apontava a arma para ela. Quando o filho de Bernice entrou na loja, não a encontrou, mas viu o rastro de sangue no chão. E olhando o livro das vendas, lá estava o nome de Ed Gein. E então a polícia foi chamada. Os policiais seguiram para a fazenda dos Gein e ao chegar já estranharam. A casa estava muito mal cuidada, escura e silenciosa. Como não conseguiram entrar, começaram as buscas da pequena granja ao lado da casa principal. Na escuridão total, assim que entrou, o xerife esbarrou em alguma coisa pendurada no teto. E foi quando iluminou com a lanterna e veio susto. Bernice estava lá, de cabeça para baixo, sem cabeça, dissecada, cortada ao meio e pendurada em um gancho de carne. Imediatamente a polícia invadiu a casa e a imagem de Bernice pendurada de repente pareceu coisinha de criança perto do que eles encontraram. Logo na cozinha havia um coração em um prato. Intestinos e a cabeça da Bernice estavam em uma caixa. Ossadas estavam por todos os lados e vários crânios estavam sendo usados como tigela. E um deles era da mãe de Ed. Nas geladeiras estavam mais vísceras, mas ainda era pouco. Nada se comparava com a decoração da casa. À medida em que os policiais andavam, iam encontrando itens exclusivos de decoração, como uma cortina feita de lábios, uma poltrona de pele humana, luminárias e abajures, todos de pele. No quarto, mais surpresinhas. No armário havia um cinto feito de mamilos e um sutiã feito de seios, um colete de pele humana e uma calça. Em uma caixinha estavam 9 vaginas e entre elas uma pintada de prata, que era da mãe dele. Havia também uma caixinha cheia de narizes, e isso sem contar nas máscaras de rostos. Ao todo foram encontrados os restos mortais de 15 mulheres. E Ed disse não se lembrar quantas ele matou, e apenas Bernice e Mary foram registradas. Mas tudo que foi encontrado na casa era prova mais que suficiente. É claro que ele foi preso, foi mandado para um hospital psiquiátrico, onde passou 10 anos. Depois disso, foi considerado apto a ser julgado, e seu julgamento durou 9 dias. A casa dos Gein foi totalmente destruída em um incêndio enquanto ele estava na prisão. Tentaram vender, mas ninguém se interessou em comprá-la. Ed Gein estava com câncer e morreu no dia 26 de julho de 1984 devido a uma falha cardíaca, e foi enterrado ao lado do seu grande amor, sua mãe.
A lápide foi constantemente estragada ao longo dos anos porque as pessoas arrancavam pedaços para levar de recordação. E em 2000 ela foi roubada, só foi recuperada um ano depois, indo parar em um museu em Wisconsin. Ed Gein foi chamado de artesão de corpos e a sua insanidade não teve limites. Era uma mente fraca e perturbada que foi alimentada por outra mente dominadora e tão maluca quanto. Augusta Gein foi cúmplice dos crimes do filho, mesmo que indiretamente. Semana que vem eu volto, trazendo mais um dos monstros humanos. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.